Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa que nós fizemos já há pelo menos uns 8 anos, né? Na maravilhosa revista O Cruzeiro. Essa revista, gente, ela faz um relato sobre o Espírito Santo em pelo menos umas 12 páginas, né? É uma matéria muito bacana, bonita, com fotografias maravilhosas. O texto é de Osório Nunes, para a revista Cruzeiro, de 2 de março de 1968. Aquele ano, né? 68. E a matéria chama-se Espírito Santo em Dimensão Nacional. Textos de Osório Nunes e fotografias de... Olha, as fotos são de Walter Luiz, Douglas Alexandre e Paulo Bonino, nosso radialista capixaba, fotógrafo. E aí a gente começa vendo essa foto linda, né? E o texto diz: como um reino lendário fechado em si mesmo, o Espírito Santo se entreabre para o futuro. Aí o Convento da Penha, o 38 lá embaixo, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Camburi. A gente vê também aquelas ilhas que foram aterradas, né? A gente vê ali as ilhas... É incrível, né? Essa foto aqui é uma foto grande panorâmica que eu já até recortei, colei na pesquisa que a gente fez anteriormente. Aí eu dividi essa matéria, como ela tem vários assuntos. Ela fala de economia, ela fala da Companhia Vale do Rio Doce, ela fala da CST, ela fala do patrimônio histórico, ela fala de turismo, Guarapari. Aí eu dividi, e dessa vez agora eu peguei todo o material da revista Cruzeiro na Biblioteca Nacional e coloquei tudo dentro do mesmo álbum, né? Pra gente poder entender. Aí você vê, ó, a Praça 8, o Parque Moscoso, isso há 55 anos atrás, né? Aí a Praça da Catedral, né? E a gente vê também a Alameda lá, Frei Pedro Palácios, que vai em direção ao Palácio Anchieta, o Cais do Porto, o Porto de Capuaba, né? As fotos são lindas, gente, lindas. Aí você vê, fala do porto, fala da cidade, a introdução é essa. Aí fala da prefeitura do Setembrino Pelissari, que era o nosso prefeito, que faleceu há alguns anos, né? Falando das inundações, que eram frequentes e ninguém resolvia. E quem resolveu o problema da primeira etapa dos problemas de inundação em Vitória foi o Setembrino Pelissari. Muitos diziam, até papai comentava muito, falava que o Setembrino é aquele administrador que as pessoas não davam valor porque o que ele fez está no subterrâneo, nas galerias, então não aparece. Era uma lenda que corria pela cidade, né? Aí a gente vê a presença do presidente da República, Costa e Silva, que ele esteve aqui em 1968, na mesma época da matéria, talvez por isso a matéria, né? A revista Cruzeiro já viu como é que é, né? Você recebia subsídios do governo, então você fazia aquela... Esse é o governador, né, Cristiano Dias Lopes, governador do Espírito Santo nessa época, até os anos 70. Aí fala, abertura para o desenvolvimento. Embora geograficamente situado no leste, o Espírito Santo está marginalizado, olha lá, do processo de desenvolvimento da região sudeste e sem poder integrar-se no programa de expansão econômica do Nordeste, o qual se limita, né? Não podia, né? Mas de qualquer jeito a gente recebia ainda, o Espírito Santo fazia parte, o norte, da Sudene, né? Da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que a gente estudou muito lá nas aulas de geografia nos anos 70. Recente diagnóstico para o planejamento do Estado concluiu que o Espírito Santo, que não pode ser classificado entre os estados subdesenvolvidos do Brasil, se encontra em situação desvantajosa dentro de uma área tida normalmente como desenvolvida. Não participou suficientemente do impulso dinâmico do Centro-Sul. E segue a matéria. Entre outras palavras, o processo de desenvolvimento estaciona nas fronteiras do Espírito Santo. Você vê? Caramba, né? Para ali no Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? E o desenvolvimento não acontece daí para cima, para o Nordeste. Muita gente até hoje acha que o Espírito Santo é no Nordeste.
E quando a gente fala em Vitória, a primeira coisa que a pessoa fala é Vitória da Conquista? Vitória de Santo Antão? Aí, não, Vitória do Espírito Santo. A gente tem que estar sempre explicando. Esse é um erro que a gente deve corrigir. Já deveríamos ter corrigido, né? Aí, com essa realidade, não se conforma o governador Cristiano Dias Lopes Filho. Ele é um homem que conhece seu estado e o ofício de governar. Precisava apenas definir os termos da sua política de rompimento das muralhas que cercam o Espírito Santo. Legal o texto, hein? E não querendo resignar-se ao comodismo, empunha hoje a bandeira do progresso de sua terra. É o próprio governador Dias Lopes que resume concisamente as dificuldades que cercam o seu estado. A devastação das matas para a lavoura, especialmente a lavoura cafeeira, o enfraquecimento das terras, o regime de chuvas, a erradicação dos cafezais. Você vê que até os anos 60 ainda havia essa política de erradicação dos cafezais que começou lá atrás, nos anos 40. Aí o drama da pecuária, muita seca também, né? Especialmente no norte. E o confinamento da economia do Estado como fator de agravamento de todos esses problemas a reclamar o interesse do governo federal e do resto do país. Também reclamava-se por que o governo federal não destina verbas para o Espírito Santo, né? Então a gente vê essa reunião, um simpósio que aconteceu em fevereiro de 1968, com a participação de autoridades, do pessoal da Companhia Vale do Rio Doce, o presidente Costa e Silva e outras autoridades. E a matéria continua com o presidente e o governador visitando obras. A gente vê o Palácio Anchieta e aqui embaixo o presidente Costa e Silva. O governador fez para o presidente da República, quando da visita deste ao Espírito Santo, demorada análise dos problemas capixabas. Aí ele falou que fez outras reivindicações relativas a transporte, saúde, crédito imobiliário, terrenos de marinha, renovação da cafeicultura capixaba, levantamento fotográfico aqui do estado, aerofotográfico, na verdade é aerofotogramétrico, para estabelecer novamente todos os limites do Espírito Santo, né? Isso estava sendo feito ali pelos anos 60 para 70. Ainda falando de educação também, o Espírito Santo precisa da construção de mais 3.620 salas de aula. O Banco de Desenvolvimento é a necessidade e a meta principal, criar um banco de desenvolvimento para o Espírito Santo. O banco será a chave do despontar do novo Espírito Santo em dimensão nacional. Aí alinhava com a matéria, né? Com a abertura da matéria. E aí a gente vê que o jornalista e os fotógrafos, inclusive o Paulo Bonino, fizeram uma viagem pelo Espírito Santo, fotografando. Aí tem Cachoeira, Anchieta, Nova Almeida. Aí fala da Federação das Indústrias, do SESI, do SESC. Aí é uma viagem longa, né? E fala também dessa mineira que estava em Guarapari, pegando sol. Nádia, né? Nádia, ela é de Minas Gerais, mas aqui não fala o local, né? Aí ela é de Ubá e estava passando férias em Guarapari nesse verão. Aí a gente vê Guarapari, uma foto aérea lindíssima, né, da Praia da Areia Preta. E essa matéria, gente, está toda aqui no Memória Capixaba, no nosso repositório no Facebook. Se você quiser olhar com mais carinho, né? Aí tem também uma matéria grande falando sobre Guarapari e o desenvolvimento. Aí a foto, ali tem um guarda-sol ali da Prefeitura Municipal de Guarapari. As obras que Guarapari estava implementando na época, antes dos anos 70. Aí uma boate, era o Chalé Psicodélico de Guarapari, uma boate famosa em Guarapari no final dos anos 60. E aí fala da Companhia Vale do Rio Doce. Depois eu vou pegar a matéria completa e vou dividir em tópicos e farei um vídeo para cada um desses tópicos dessa matéria linda, sensacional da revista O Cruzeiro para vocês aqui no canal do Memória Capixaba. Valeu, gente. Obrigado, hein?